fiz esse congresso e a mídia gaúcha curtiu muito a novidade. Aí as pessoas ficavam assim, os jornalistas, as jornalistas. Tipo, olha essa mulher aí no meio olha quem é, que é isso? Agora tem mulher na filosofia. Então aquela imagem fantasmática da filosofia como uma coisa de homens velhos, carecas. Entendi. Então tinha esse, aí de repente uma novinha. Aí eu era novinha, era arrumadinha lá, e eles foram com a minha cara. Aí lá fui eu. E eles me chamavam toda hora e eu já tava virando a intelectual municipal, sabe? Celebridade. Celebridade intelectual. E aí eu fui fazer uns… me convidaram também pra fazer um café filosófico daqueles da CPFL que tem em São Paulo. Então eu tava lá também no começo daqueles cafés. Aí eu sei que um belo dia eu tava na minha casa em Porto Alegre e recebo um telefonema. Foi aí assim mesmo? Foi. Aí o telefone, aí aqueles telefone com fio assim, enroladinho, né? Aquele crespo, assim, Aí eu atendi, aí a pessoa que me ligou disse: Márcia, então, eu sou do programa Saia Justa. E aí eu vou contar um segredo histórico para você, que eu nunca contei para ninguém, que ninguém sabe, nem ninguém sabe. Aí… É muito engraçado, porque ela diz: aqui é a fulana do Saia Justa, e a gente tá trocando o nosso time, e eu, que legal, só que eu nem sabia o que era. E eu, que legal. Nem então tinha você não Google quer, na você sua não, mão pra… não, naquela época não, né? Aí ela assim, então você não quer vir aqui fazer um teste… que a gente te viu no Café Filosófico. Eu nunca tinha visto nem o Café Filosófico. Eu tinha feito a aula lá, mas eu não tinha visto. Acho que eles tinham visto. E aí eu disse: tá, que legal. Nossa, claro, né, e tal. Aí eu achei engraçado aquilo e contei para as minhas irmãs, que eu tenho 3 irmãs, né? Além de mim, somos 4 mulheres na minha casa, mais meu irmão. E aí eu falei… Então, aí me ligaram num lugar assim, de um programa que acho que é Saia Justa o nome. Aí a minha irmã conhecia, ela, nossa, que demais e tal. É legal, é super maravilhoso. Bom, e aí eu fui, aí teve aqueles testes, né? Enfim, testa os elencos lá. Eu sei que… Aí eu fiquei. Quantos anos? Eu fiquei 5. E aí, no começo, eu odiava, Ju, eu odiava, eu chorava, não gostava daquelas maquiagens, daquelas roupas, eu ficava em pânico, eu achava… A conversa era muito tensa, não era uma coisa… Eu não estava acostumada, eu era uma professora, né? Era novinha, assim, mas era professora, já fazia anos. E aí, eu sempre tinha essa coisa de elaborar um pouco mais. Pra mim, não rolava tão rápido, eu não era uma pessoa cheia de opinião. Eu era uma pessoa que elaborava questões, né? E aí, só que eu fui ficando, porque segundo me contaram… as pessoas gostavam muito de mim. E eu me lembro uma vez que tinha no nosso grupo ali… Tinha uma das nossas participantes que ela tinha 80% de rejeição, mas ela era uma pessoa muito poderosa. E eu, que era uma pessoinha lá qualquer do mundo da vida, daí eu tinha 80% de aprovação. As pessoas gostavam de mim mesmo, e eu recebia muito amor. E recebo ainda, porque às vezes eu ando na rua, as pessoas me abraçam. E você foi se apaixonando? Não. Não, eu fui me compreendendo que eu era uma trabalhadora da mídia que dependia daquele dinheiro para viver, porque eu já tinha me mudado de Porto Alegre, aí eu estava dando aula numa universidade que não pagava muito bem. São Paulo era uma cidade muito cara. Aí depois eu arranjei um outro emprego numa outra universidade, aí fui arrumando a minha vida, enfim, e dando conta das minhas coisas, assim. E a minha filha também, eu criava muito sozinha, né? Então não tinha apoio financeiro. Sua filha nasceu em São Paulo? Não, ela era de Porto Alegre. Ela nasceu quando eu tinha 27, então agora ela tem 27, eu tenho 54. E aí, somos muito amigas, hoje em dia. E, bom, e aí eu fui fazer o Saia Justa e me mudei para São Paulo. Aí, eu arranjei um namorado. Aí, depois… separei do namorado, segui dando aula na universidade, escrevendo um monte de livro. Continuou morando em São Paulo. Mas um belo dia, aí rolou um negócio em São Paulo muito do chato, que me deixou muito mal. Eu fui elaborar só agora, 10 anos depois, 12 anos depois. Que foi aquele… ali em 2012. Eu moro num bairro lá em São Paulo, que é um bairro confortável, assim, que é o Higienópolis, né? E teve uma associação de moradores lá que falou um negócio que eu acho que tocou fundo, assim, no meu ser inteiro. Me pegou. Engraçado contar isso também, né?
O cara falou que eles não queriam que se construísse um metrô no bairro para que pessoas diferenciadas não aparecessem no bairro. E isso me deu uma coisa muito ruim. Mas eu acho que ficou ainda num nível muito inconsciente. Eu comecei a ter pânico de São Paulo. Então, eu achava que São Paulo… Até escrevi um romance sobre São Paulo, que foi publicado em 2018. Eu já morava no Rio há um tempão, no final… Enfim, no final lá da história daquela candidatura. Da loucura da candidatura. Da loucura. E aí, esse romance que chama Sob os Pés, Meu Corpo Inteiro, se passa em São Paulo. E tem um caráter meio distópico. Falta água em São Paulo. É tipo… É depois que a água acabou. Eu espero que esse livro não se realize, premonição. Mas muitos dos meus livros têm essas premonições, né? E aí esse negócio… Aliás, muitos livros de muitos escritores. O caráter inconsciente, essa premonição… É como se estivesse ali, né? No campo. Tem um inconsciente literário, assim, lembra do Inácio de Loyola Brandão, não verás país nenhum, né? Tem muita coisa que era realmente dos últimos anos aí do Brasil, e ele escreveu isso há 30 anos atrás, enfim. Mas aí, pra encurtar a história, eu comecei a ter pânico de São Paulo, eu acabei… rolou uma história ruim com a universidade que eu dava aula também, porque em 2015 teve uma audiência sobre legalização do aborto em Brasília, e eu participei, e deu um estresse político. Um deputado super corrupto pediu minha cabeça na universidade, porque era aquelas universidades confessionais, no caso uma protestante, que eu não vou nem dizer o nome. Até fui defendida por academicamente, eu era uma professora super produtiva e estava tudo certo na vida, mas eu fui demitida dessa universidade por ter defendido o aborto. Senta direito, garota.